Apesar de muitas vezes o discurso polarizado que contamina o debate no Brasil colocar a economia e meio ambiente como opostos, no século XXI, nós sabemos que os danos ambientais e mudanças climáticas afetam diretamente o desenvolvimento econômico e social. Por nossas características naturais, o Brasil tem muito potencial para liderar globalmente uma transição para uma agenda sustentável. Mas, apesar disso, a gente tem visto no Brasil uma situação ambiental muito dramática, né? A gente tem tido desmatamento. Em 2021, a taxa de desmatamento ilegal na região da Amazônia sofreu um aumento de 21,97% em relação ao ano anterior. Então, já é um aumento em cima do aumento, né? E com dados do INPE. A gente tem o maior valor desde 2007. Né? E a escalada do desmatamento não só traz prejuízos para nosso ecossistema, mas também dificulta a capacidade do Brasil de se inserir, né, na economia global e de se posicionar como referência no desenvolvimento sustentável. Para falar sobre isso, nós temos a Nathalie Trestel, que é professora da FGV, presidente do Talanoa, think tank dedicado à política climática e membro do Conselho Acadêmico do Livres. Seja bem-vinda e muito obrigada por estar aqui, Nathalie. E a minha primeira pergunta é a seguinte. A partir desses dados que eu citei, que a gente vê nos jornais todos os dias, a gente sabe que houve uma piora na situação de desmatamento, queimadas e outras ingerências no ecossistema que a gente tem no Brasil. O que trouxe a gente até aqui? Gente, boa noite. Primeiro, um super prazer mesmo estar aqui. Desculpe ficar de costas para vocês, mas, enfim. Deixa eu começar fazendo uma pergunta para todo mundo que está aqui. Quem já viu um desmatamento? Alguém? Onde? Qual estado? No Pará? Vejo queimada ali no interior de Pernambuco com frequência. Vamos começar do começo, então. O que é desmatamento, gente? Desmatamento é uma área de corte raso. É uma floresta, em geral, 25 campos de futebol, que é quando a gente começa a pegar pelo satélite, que desaparece. Então, não é uma poda de árvore, não é um tiozinho lá do interior do Pará que resolveu, eu vim aqui fazer um manejo, vou tirar um açaí. Não é disso que a gente está falando. Tá? A gente está falando de algo de larga escala, que precisa de muito capital para acontecer, porque o maquinário é caro, né? Os tratores, para você puxar um correntão, como a gente chama, custam, em geral, mais de R$500 mil, mais de R$1 milhão, dependendo da tecnologia. Então, tem se difundido, eu acho que nos últimos anos a gente falou muito de desmatamento, né? Infelizmente, por isso tudo que você falou, mas se difundiu uma ideia que é falsa, e eu quero começar por ela, de que é o pobre que está desmatando. Não é o pobre, não é a pobreza que está levando ao desmatamento. Tá? O desmatamento causa pobreza, porque as áreas onde você tem desmatamento, elas têm baixa produtividade, salários, quando são salários, né, remuneração muito baixa também, o que significa que você não tem uma arrecadação muito interessante no município. A partir daí, o que acontece? As cidades, os municípios, enfim, as áreas, elas ficam ainda mais dependentes de Estado, de cargos públicos, enfim, de infraestrutura estatal. Hoje, a gente tem, só na Amazônia, uma área 4 vezes o tamanho do estado do Paraná de desmatamentos passados. Então, áreas que foram abandonadas. Porque o que acontece? Respondendo como é que a gente chega nesse desmatamento. É um ciclo, né? E eu quero falar um pouco mais da questão fundiária, mas começa pela indefinição fundiária. E vejam, eu não estou usando o termo regularização, irregularidade fundiária, indefinição. A gente não tem informação sobre a situação fundiária de 143 milhões de hectares. É um Mato Grosso e uma Bahia. Tá? Não são exatamente esses estados, estou somando esses dois. Então, a gente começa por aqui. A gente tem quadrilhas. Quando eu falei que não são os pobres, é porque é crime organizado de alta patente, que vai, inclusive, ligar aí os recursos naturais com outros tipos de coisas, armas, drogas, e, enfim, muito rock and roll nessa história. Mas, basicamente, o que acontece? Essa turma identifica áreas que estão sem definição fundiária e vão para cima. É tipo um Tasmânia, vai comendo, né? E aí tira a madeira, que tem alto valor, depois vai tacar fogo, e aí tem muita gente também que pensa, mas depois a natureza se recupera. A gente tem informações científicas hoje de ponta que mostram que uma área queimada, essas que aconteceram em 2019, elas vão continuar emitindo gases de efeito estufa por 7 anos. Tá? E 30 anos depois, elas não vão ter recuperado o estoque que elas tinham de floresta. Isso é o painel científico da Amazônia, que está com dados maravilhosos mostrando isso. Então, a gente tem uma situação ali que o cara é um Tasmânia, né?
A quadrilha vai lá, pega a terra, tira a madeira, taca fogo, ela vai fazer o quê? Vai tentar grilar, vai começar o ciclo da grilagem, que é ir lá, não é exatamente isso que acontece, põe lá no grilo, e quem entendeu a metáfora, mas vai tentar fraudar o processo de titulação, né? Criar um título falso ou convencer alguma agência estatal. Enfim, então, imagina que a gente precisa desmontar isso. Quando a gente fala de 13 mil quilômetros quadrados, é porque 13 mil... eu sempre me confundo o negócio do campo de futebol, mas é uma área gigante, ela está sendo perdida para isso. Tá? E veja, gente, de novo, o agro ele acaba sendo ligado a essa cadeia, mas não é pela terra, não é pelo fogo. Em geral, é porque o agro vai acabar absorvendo essas terras griladas, né, que vão entrar no mercado de terras em algum momento, isso vai acabar na pecuária, em geral, que é de baixíssima produtividade também. Então, é um ciclo super horroroso para a gente, né? E essa parte da indefinição fundiária, eu queria terminar te dando essa resposta, ela é muito crítica, e nos últimos anos, assim, não estou dizendo só os últimos 3, tá? Vamos pegar desde 2000 e, enfim, uns 10 anos, começou a se falar muito de regularização. É porque a gente precisa regularizar, porque o problema é a regularização. E criou uma expectativa no chão, no campo, inclusive para a turma e os tasmânias, tá? De que, opa, vamos mexer na lei, vamos mexer na lei. A gente tem uma lei de 2009 que, enfim, criou um arcabouço que nos permite, enfim, titular, principalmente para pequenos, tá? Pequenos proprietários, usar as áreas consolidadas. Isso foi mexido pelo Congresso Nacional no governo Temer, 2017. Eles mexeram na data que você podia ser lá perdoado por ter ocupado uma área ilegalmente. Isso gerou uma expectativa de que, opa, então vamos mais para frente, né? Eu posso ocupar em 2020, em 2021, e alguém vai ir para o Congresso e vai limpar minha barra, né? E aí é exatamente o que tem acontecido nesses últimos anos. Há uma pressão, e aí vamos falar de expectativas racionais, né? Também funciona com grileiro e desmatador, gente. Eles estão ali esperando avidamente, né, e conseguem convencer muita gente, inclusive inteligente, bacana, que a gente gosta, mas conseguem convencer que não, olha, o problema é que não temos uma lei. Não, a gente tem uma lei e, obviamente, a gente tem um Estado muito incompetente, né? Então, para fechar, eu te digo o seguinte, aí, quando eu falo Estado, a União, os estados, em geral, os municípios. Hoje, para a gente acabar, como é que a gente começa a resolver esse problema? A gente tem que destinar parte dessas terras públicas. Isso está principalmente na mão de um ator, que se chama governador do estado do Amazonas. Tá? Só esse cara tem aí uns 40 milhões de hectares que ele precisa destinar. É muita coisa. Mas, enfim, não é só ele. A gente vai falar depois de soluções, né? Mas passa muito por isso, pela definição, pela transparência, e assim por diante. Então, privatizar a terra? Não é só privatizar, tem que começar pela definição. E a privatização tem que ser bem feita, porque o que está acontecendo hoje, vou dar um exemplo aqui, citando nomes, tá? Eu gosto dele, mas, apesar do sobrenome, o governador do Pará, Helder Barbalho, ele fez uma privatização recente, mas ele não foi uma privatização, foi tipo, toma aqui, entendeu? Não tinha preço de mercado. Então, também tem muito isso. Politicamente, é muito difícil mexer nessas coisas. Só que, se não mexer, não vai mudar. Você começou falando sobre isso, né? Falou que nessas áreas de desmatamento as pessoas acabam ficando mais pobres e mais dependentes de Estado. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses danos, né? Os danos concretos que o desmatamento gera. Porque a gente tem uma narrativa de que se a gente proteger a natureza, vai ser ruim para as empresas, vai ser ruim para as pessoas, o que a gente sabe que é falso. Mas eu queria que você detalhasse assim, concretamente como é ruim para as pessoas no dia a dia todo esse ciclo terrível que você acabou de explicar para a gente. Olha, eu acho que para quem está na ponta, né, as pessoas que estão nessa linha de frente, que estão, enfim, não só na Amazônia, principalmente, mas não só lá, eu acho que tem uma coisa de violência muito forte. Porque vem, como eu falei, capital pesado, gente que está armada, gente que está ligada a milícias, né? Isso não estamos falando aqui de gente bacana, não é gente boa, não. Então, tem uma coisa de violência que aumentou muito. Os dados de homicídios na Amazônia desses últimos anos são horrorosos, tá? Assim, um crescimento estrondoso. Então, tem uma coisa, primeiro, de insegurança, de viver num lugar que você fala, espera aí, né? No desmatamento, ele mata também, tá?
Segundo, tem uma coisa de saúde, que aí é muito local, mas também começa a afetar todos nós. Quem estava aqui em São Paulo quando a fumaça das queimadas chegou em 2019, né? Foi muito, eu acho que chocante, mas mais do que isso, você tem toda uma coisa de poluição que gera doenças respiratórias, tarará. Tudo isso já é sabido há muito tempo. O que é diferente agora? A gente está num momento em que a gente passou a conhecer os limites planetários, né? As coisas que a gente faz, elas têm impactos de várias dimensões, isso está quantificado, e todo mundo sabe. Isso significa o seguinte, que hoje, para o Brasil participar da economia global, para a gente ter alguma relevância também geopolítica, a gente tem que demonstrar que a gente consegue cuidar daquilo que a gente tem em termos de patrimônio natural, né? Isso a União Europeia está cobrando num acordo com o Mercosul, a OCDE, que hoje definiu, inclusive, um plano de acessão para o Brasil, colocou claramente lá, você vai ter que não só ter meta, vai ter que implementar política, porque política a gente tem, né? Só que há algum tempo a gente já não vem implementando a contento. Então, acho que passa por aqui. A gente, inclusive, no mundo dos investimentos, hoje, tem uma coisa que está sendo medida, que é o risco de desmatamento. Isso está entrando na decisão dos investidores para valer, tem métrica, isso está sendo considerado. E no comércio, né? O Biden assinou agora, no dia 22 de abril, Dia da Terra, uma ordem executiva, e ele colocou lá que os Estados Unidos, em 1 ano, vão definir o que eles chamam de risco país desmatamento. Então, vai começar a guiar os investimentos de comércio, de todos os tipos, né? Também considerando essa variável. E aí alguém vai pensar, mas é uma barreira comercial. Gente, é do nosso interesse reduzir o desmatamento e provar que as nossas cadeias estão livres, porque aí a gente vai ter acesso a um capital que hoje não está disponível também, né? Enfim, então tem toda uma lógica aí de que a gente pode usufruir, como você bem colocou no começo, mas precisa querer. E hoje a sociedade brasileira está sendo um tanto conivente, né? Nós todos aqui, coniventes com o que está acontecendo, não só na Amazônia, mas nos demais biomas. Então, partindo um pouco para as soluções, eu queria também saber o que a gente pode fazer, não só para quebrar esse ciclo, né, de desmatamento e de... Começando por você, né? Ô, Helena, é meu trabalho. Poxa, Helena. Ainda bem que não tem nenhuma solução, só tem que político aqui e tal. Vamos lá. Além de quebrar esse ciclo, eu queria saber assim, que passo a gente pode dar, não só tipo de política, mas assim de discurso, para a gente mudar esse paradigma, para construir uma agenda que seja sustentável e seja economicamente atrativa, né, para esses investimentos que você falou e até internamente para as empresas aqui do Brasil. Olha, arriscando soar um tanto antipática, mas e desculpem se alguém tiver uma preferência política diferente dessa, mas com o sinal do atual presidente a gente não vai mudar nada. Precisa começar ali, porque é o seguinte: é muito forte hoje o sinal de que esses tasmânias estão, como é que a gente fala, amparados, tá? Acabei de voltar de Alta Floresta, no Mato Grosso, e o que eu ouvi lá do pessoal é uma área que eles brincam que falta floresta já, porque, enfim, mas eu ouvi do pessoal o seguinte: olha, a coisa do garimpo está muito forte, então, assim, tem até um artigo maravilhoso de um colega jornalista que vale a pena ler, chama Vai Ter Guerra na Amazônia. Tá? Porque tem a ver com isso. Assim, as pessoas estão tão bem, estão tão confortáveis nessa posição de explorar e invadir terras públicas, invadir terras indígenas, assim, que o sinal vai ter que trocar de uma maneira muito clara. Então, quem for que sentar naquela cadeira de presidente no ano que vem, que eu espero que não seja o atual presidente, sendo muito franca, vai ter que ter clareza de que vai combater a ilegalidade, tá? E vai ter que dar um sinal muito forte. Isso vai ter custo político. Vai, sim. E vai ter consequências práticas, inclusive, para lidar com esses conflitos no chão, que eu acho que eles vão emergir com ainda mais força. Mas por que precisa fazer isso? Porque você deve estar pensando, não, mas eu pedi solução, Nathalie, você está me dando... Hoje, assim, queria
dar um exemplo para vocês que eu acho que vai materializar. Se a gente não trabalhar com enforcement de leis para valer, não adianta a gente criar todos os modelos lindos e maravilhosos de negócios da nova economia que estão aí, né? Assim, tem investidor para caramba, todo mundo querendo colocar dinheiro nisso e com razão, mas olha, as concessões florestais, tá, que foram dadas lá em 2006, o pessoal está entregando essas concessões hoje em dia. E por quê? Porque os caras não conseguem competir com o ilegal. Ele vem, coloca uma madeira de manejo florestal sustentável, certificada, um monte de coisa bacana, não adianta. O preço do que tem aqui, a quantidade, o volume de madeira ilegal que está abastecendo o mercado de São Paulo, inclusive, viu, gente? A maior parte da madeira vem para cá. É o móvel que vocês compram. Você perguntou como é que a gente faz, assim, os móveis que vocês compram, né? Passa por aí, que a gente compra. Então, é isso. Assim, precisa. O segundo ponto é o enforcement. Se não tiver enforcement, o legal não consegue florescer, né? E, para fechar, eu acho que o terceiro ponto, assim, para ficar no otimismo, que eu acho que a Helena falou mais cedo de otimismo, eu sou muito otimista, porque eu acho que assim, a gente, lá atrás, até 2012, conseguiu barrar o desmatamento. Eu acho que a gente já sabe como fazer. A questão é querer fazer. Então, querendo, vai acontecer. E, enfim, eu acho que aí a gente se conecta com a economia global de uma maneira que ninguém segura. Ninguém segura mesmo, porque a gente tem vantagens comparativas incríveis. Então, é isso. Eu tenho uma última pergunta que surgiu aqui da plateia, anônimo, que é o seguinte: qual o papel da comunidade internacional, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável? Como é que a gente pode evitar, assim como a gente pode incluir esse papel sem evitar cair em perder soberania, sem também cair em protecionismo, porque tem alguns países que usam a agenda sustentável como desculpa, sempre tem, né? Eu queria saber, assim, da sua visão, como é que a gente pode se protagonizar, né, como esse agente de transformação para preservação ambiental e desenvolvimento econômico e social. Quantas horas eu tenho para essa palestra? Olha, é o seguinte, eu acho que tem uma expectativa enorme da comunidade internacional de que o Brasil, ou seja, a gente vire essa página e vire esse jogo. Eu acho que está todo mundo olhando e falando, vai, Tebet, vai, fulaninho, vai, ciclaninho, porque é isso, né? Eu acho que todo mundo quer que a gente dê certo. É óbvio que somos concorrentes, a gente concorre com os americanos, a gente concorre, enfim, com todos esses caras aí que estão falando de risco país, desmatamento. Ninguém é bobo, a gente usa os mesmos argumentos, tá? Mas eu acho que tem finalmente uma percepção da comunidade internacional de que a gente não consegue estancar a crise climática, que é um problema global, como vocês sabem, se a gente não tiver a Amazônia dentro desse jogo. Então, todo mundo sabe disso. Eu acho que agora, assim, mais do que nada, está todo mundo dizendo, pelo amor de Deus, Brasil, vamos lá, entendeu? E tem grana, tem muito dinheiro, não falta dinheiro. Eu acho que é uma questão de, assim, como é que a gente quer usar isso a nosso favor, tá? Então, não estamos falando de milhões, a gente está falando de bilhões. E eu acho que a gente tem que querer. Finalizo dizendo o seguinte: eu vejo com muito bons olhos o Brasil passar a ser membro da OCDE por conta da regulação ambiental. Assim, a gente tem visto isso, estudado, e é o seguinte: a gente mais do que a gente não precisa, assim, só para dar um spoiler de um estudo que a gente lançou semana passada, não é que o Brasil tenha que se compatibilizar com os outros países nas regras ambientais exatamente. A gente tica tudo. Mas a gente tem uma baita oportunidade de começar a pautar os padrões internacionais nessa área, a gente começar a ditar. Então, quando a gente fala, a gente tem um código florestal lindo, maravilhoso, ninguém mais tem. Claro, a gente não foi vender o nosso peixe. Vamos vender o nosso peixe na OCDE, vamos colocar outros padrões, né? Então, acho que é isso. Tem uma coisa de soft power que a gente vai ter que... Eu espero que a gente possa voltar a discutir. Eu Obrigada. queria só finalizar e agradecer, Nathalie, que, de novo, isso que você acabou de falar, eu ouvi da nossa coordenadora setorial de agro, Cláudia, e eu queria dizer de novo que só no Livres o pessoal da sustentabilidade da agro concordam. Em nenhum outro lugar você vai achar isso. E é isso, muito obrigada. A gente vai... Não, tem. Não, é nós aqui. Muito obrigada. Sim. Isso, a gente precisa de um pacto de sustentabilidade brasileira que tem que ter todo mundo. Tem que estar todo menos mundo. Os grileiros, tá? Eles a gente deixa menos o fora. pessoal do crime, né? Isso.